estejam bem. Espero que vocês tenham passou aí uma semana de estudo, acompanhando todas as videoaulas. E agora na sexta-feira, para finalizar, né, vem aí as aulas de física. E eu preparei com muito carinho, é algo muito simples. Eu tô aqui no quartinho do João, peguei um pouquinho da lousa dele, do adesivo de lousa de parede, e vamos que vamos, então não podemos parar, tá bom? Nós estamos então nas aulas 7 e 8. Essas aulas vão falar sobre as lentes esféricas. Então é um pouquinho diferente de tudo que a gente estava vendo lá em sala de aula, tá? A única coisa que une é que toda lente, independente de que tipo ela seja, toda lente ocorre refração, tá bom? Então, por isso que a gente estava vendo refração, a lei de Snell, lembram? Então, em continuação, a apostila traz lentes, justamente por isso, porque lentes vai ocorrer refração, tá bom? Mas o comecinho dessa aula vai ser para a gente aprender alguns nomes específicos dessa lente. Então tem bastante coisinha, bastante detalhe que a gente vai estar aprendendo nessa videoaula. Então eu não vou terminar essa aula 7 e 8 hoje, tá? Nós vamos bem devagar, vamos aprender certinho os nomes, sentir segurança, aí sim nós vamos aprofundar nessa aula de lentes, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que vocês já memorizassem é o seguinte: nós estamos falando sobre lentes esféricas, tá? Então precisamos já guardar alguns detalhes. Por exemplo, então aqui eu simbolizei, né, algo, né, esférico, né? Na verdade, eu fiz uma circunferência aqui, mas para a gente entender a primeira diferença, o que é considerado côncavo e convexo, né? Então, a superfície convexa vai ser a superfície de fora, tá? E a superfície côncava vai ser a superfície de dentro. Então, a gente lembra de côncavo, de cavar, então vai ser a parte côncava de dentro, tá? E como eu estou trabalhando com uma circunferência, ou a gente pode lembrar de uma esfera também, que é o mais correto, na verdade, é que fica difícil de desenhar. Então, a gente vai para uma circunferência, mas faz sentido eu falar de raio, né? Se eu estou falando de uma esfera, faz sentido eu falar de raio. Então, aqui eu coloquei o centro de curvatura dessa circunferência, dessa esfera. Mais pra frente, nós vamos aprender que esse é o ponto antiprincipal que ele vai chamar, tá bom? Mas a gente pode, agora de início, falar que é o centro de curvatura. Então, a distância desse Czinho até a lente, nós estamos aqui simbolizando por lente, é o raio dessa esfera, tá? Ou dessa circunferência. E metade, se eu pegar o ponto no meio, é o que a gente chama de foco. Então, veja, o foco vai ser metade do raio, tá bom? Ou metade da distância entre o centro de curvatura e a lente. Ou metade da distância entre o antiprincipal e a lente, tá? Então, alguns detalhes que a gente já precisa entender. O que vai ser a superfície convexa? O que vai ser a superfície côncava? O que é esse foco? O que tem a ver o raio nessa história, tá? Então, a gente precisa começar a guardar tudo isso, tá bom? E existe vários tipos de lentes, tá? Então, eu vou falar os nomes aqui e eu vou passando para vocês a figura simbolizando cada uma delas, tá? Então, nós temos as lentes de bordas finas. Quais são elas? A lente biconvexa, a lente plano-convexa, e também a côncavo-convexa. Então, perceba que tem a primeira a côncava, que é a parte mais interna, e depois a convexa, tá? Então, essas são caracterizadas como lentes de bordas finas. Aí, depois, vem outro grupo de lentes, que é a de bordas grossas. Quem são elas? É a lente bicôncava, depois a lente plano-côncava e convexo-côncava. Essas lentes são importantes para a gente porque quando essas lentes estão em um meio em que o índice de refração do meio é menor do que o da lente, cada um desses grupos de lente vai ter um comportamento. Então, vamos lá. Então, quando a lente tem um índice de refração maior,
do que o do meio, no caso mesmo do óculos, que tem uma lente e o ar, tá? Então, a lente do meu óculos tem um índice de refração maior do que o do ar, certo? Nesse caso, as lentes de bordas finas têm um comportamento convergente e as lentes de bordas grossas têm um comportamento divergente. Tudo bem? Por isso, e isso é o que acontece na maioria dos casos. Pode ser ao contrário? Pode, mas em raríssimas situações que isso acontece. Então, como na maioria dos casos o índice da lente é maior do que o do meio, então nós, em vez de ficar desenhando o que é a convexa, côncavo, nós vamos usar uma representação. Então, para a lente convergente, que a maioria vai ser, no caso, né, em que acontece a maioria das situações, é de bordas finas. Então, eu vou simbolizar por uma flechinha assim, ó, para baixo e para cima. Então, esse é o símbolo ou a representação de lente convergente. E como na maioria dos casos, a lente divergente, ela é de bordas grossas, então eu vou simbolizar as extremidades dela mais grossa, tá bom? Então, outro detalhe que a gente precisa guardar também, tá? Depois, pessoal, seguindo a apostila de vocês, o que é o próximo passo, então, que a gente precisa guardar? É os raios de luz, como é que vai acontecer o caminho desse raio de luz. E aqui é importante lembrar da refração. O que é refração? O raio de luz vai atravessar essa lente, tá bom? Então, nós precisamos guardar o seguinte aqui. Todo raio de luz que incide, que está paralelo ao eixo principal, que está indo paralelo a essa lente, ela vai passar pelo foco, tá? Então, ela passa pela lente, então ela tem que atravessar a lente, passando pelo foco, tá bom? E ao contrário também, se ela vem do foco, ela passa pela lente e continua seu caminho paralelamente, tá bom? Depois, eu preciso guardar também todo o raio de luz que atinge a lente em seu centro óptico, que é o ponto. Esse centro óptico é o ponto em que cruza o eixo principal. Então, ele não sofre desvio, ele continua seu caminho, tá? Tanto na lente convergente como na divergente. Isso que eu tô falando, tá bom? E por último, nós temos a trajetória do raio de luz. Todo raio de luz que atinge uma lente apontando para seu ponto antiprincipal objeto, emerge, quer dizer, ele vai passar pela lente e vai do outro lado, sair apontando também para o ponto antiprincipal imagem, tá bom? Então, ele sai de um ponto antiprincipal e chega do outro lado também no antiprincipal, tá bom? Quem é esse antiprincipal? É o dobro do foco, lembrando daqui, tá? Então, esse centro de curvatura vai ser o meu ponto antiprincipal. Ok, pessoal? Então, essa é uma aula que você precisa agora voltar, já memorizar esses nomes, memorizar o caminho do raio de luz, tá? Paralelo, foco, foco paralelo. Lembrar a única condição que o raio de luz não sofre desvio, que é onde ele incide exatamente no eixo principal, tá bom? E por isso, como nós não vamos continuar a aprofundar ainda mais nessa aula, eu vou te deixar de tarefinha para vocês somente, olha só, somente a tarefa mínima da aula 7, tá? Então, vocês vão fazer agora, vocês podem rever esse vídeo, ler a teoria, e vocês vão fazer a tarefa mínima da aula 7, tá bom? Eu vou esperar, pessoal, eu vou olhar essa tarefinha na segunda-feira de manhã. Então, nós vamos combinar assim, até segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu vou abrir lá o plural e vou ver quem fez e vou anotar, tá bom? Então, vocês têm hoje, se caso der alguma dificuldade no sistema, tem sábado e domingo e na segunda-feira. Se acordar bem cedinho, dá tempo de fazer. Mas não deixa para última hora não, tá, pessoal? Só se caso acontecer alguma emergência mesmo, tá bom? Do mais, estudem, podem me mandar mensagem para tirar dúvidas, tá bom? Dessa matéria ou das outras que a gente viu em sala de aula, que às vezes vocês estão fazendo exercício, pode me perguntar, estou à disposição de vocês, para o que eu puder ajudar, tá bom? Um abraço na alma, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!